Eu estou em choque e eu acredito que você também esteja. No último Dynamite, CM Punk e Jon Moxley se enfrentaram para decidir quem seria o campeão indiscutível da All Elite Wrestling. E Jon Moxley ganhou, mas em um combate de 3 minutos e 9 segundos, pessoal. Incrível! Eu quero comentar disso com vocês, mas antes não se esqueçam que se vocês gostam desse tipo de vídeo simples, com o objetivo de comentar com vocês esses absurdos do Pro Wrestling, deixa aqui nos comentários o feedback de vocês e o like, que isso sempre ajuda. Mas vamos falar sobre o que aconteceu antes, fazendo uma recapitulação. Vocês sabem que o CM Punk venceu o título da All Elite Wrestling no Double or Nothing, e no Dynamite seguinte ele se lesionou quando ele foi comemorar com o público. Ele se lesionou no pé, ele teve que se afastar, e nesse tempo o Jon Moxley foi campeão interino da All Elite Wrestling. Eis que o combate deles que iria acontecer no All Out entre Punk e Moxley para definir quem seria o campeão indiscutível foi adiantado para o Dynamite dessa semana. Porque no Dynamite da semana passada, o CM Punk interagiu com o público, fez uma promo chamando o Hangman Adam Page para a luta, algo que não estava no script. Depois ele provocou o Moxley, os dois foram para uma brawl, essa brawl se repetiu mais tarde no show, então ficou marcado o combate entre Punk e Moxley pela unificação dos títulos, ou não unificação, para decidir quem seria o campeão indiscutível, já que é o mesmo título, a diferença é que um é interino e o outro é o oficial. Então foi marcado para o próximo Dynamite, que foi o de ontem, certo? E logo muitas pessoas acharam isso estranho, porque segundo Dave Meltzer, o plano para o evento principal do All Out ainda era Punk e Moxley. Não só isso, mas o Jim Ross tinha dito nas redes sociais que o CM Punk ainda não estava apto para lutar. Então, todo mundo achou muito estranho isso. E não só isso. Quando o combate do Punk e do Moxley aconteceu no último Dynamite, ele não aconteceu na abertura do show e ele não estava programado para acontecer no Main Event. Ele aconteceu na passagem da primeira para a segunda hora. Então, quando isso aconteceu, eu falei, o combate deve que não vai acontecer não. Vai acontecer alguma coisa com que faça com que os dois se enfrentem de novo no All Out. Só que não. A luta começou, o CM Punk deu um chute na cabeça do Moxley com a perna direita e começou a sentir o pé esquerdo. E o Jon Moxley meio que aproveitou disso, aplicou vários golpes no CM Punk, 2 Death Riders e venceu o CM Punk num combate de 3 minutos. Eu confesso que eu fiquei assim, chocado. Naquele momento eu pensei em abandonar o show, porque as coisas que ainda estavam por vir não me chamavam atenção. A promo do Rick Starks, o combate de trios, eram coisas que eu iria ver como é que se desenrolou depois pelo resumo dos portais de wrestling, né? Eu falei, não, quem sabe vai acontecer alguma coisa. Teve uma promo do Moxley nos bastidores falando sobre a vitória dele, mas nada do CM Punk. Eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? Geralmente, quando eu faço esse tipo de vídeo com vocês, eu tenho uma teoria sobre o que vai acontecer, ou eu estou por dentro de algum rumor. Mas a verdade é que, por enquanto, não se tem nada de concreto. Muitos fãs começaram a especular. Será que isso seria uma punição ao CM Punk pelo que ele fez ao Hangman Adam Page na semana passada? Muitos acreditam que isso pode ser o início de uma heel turn do CM Punk, que ele vai enfrentar o Moxley de novo no All Out, fazendo uma heel turn e reconquistando o título de novo. Teorias estão existindo. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês. Eu não gostei da forma como as coisas aconteceram. E eu vou explicar por quê. Uma das razões de eu não ter gostado do que aconteceu é uma razão um pouco mais pessoal, tá? Mas eu acredito que outras pessoas também compartilham um pouco dessa minha posição. Jon Moxley contra CM Punk era uma dream match para se acontecer na All Elite Wrestling de muitos fãs, inclusive da minha parte. Porque o Jon Moxley, quando entrou lá na Elite Wrestling, no início da empresa, ele era o CM Punk que muitos queriam. Ele era um cara popular, um cara
bem carismático, muito bom no microfone. Ele era como se fosse um rebelde anti-WWE. Então ele tinha algumas semelhanças com o CM Punk. Tanto que quando o CM Punk foi rumorado para aparecer na All Elite Wrestling, antes dele fazer a sua estreia oficial na empresa, muitas pessoas queriam ver bastante Jon Moxley contra CM Punk, e eu era uma dessas pessoas. Então, independentemente se a gente vai ter um outro combate deles pro futuro, independentemente se a All Elite Wrestling tem um grande plano, que eu sinceramente duvido bastante, mas isso pode acontecer, não é? Não vamos descartar aqui totalmente. Vai ficar marcado como o primeiro combate de Punk e Moxley um squash. E isso não ficou bom, tá? Mesmo que você não goste de um dos dois, eu acho que os dois mereciam algo melhor do que isso. O próprio Moxley, tá? Eu sei que muita gente não gosta do Punk e ficou feliz por isso, mas imagine o Jon Moxley. A vitória dele foi totalmente ofuscada pela derrota do Punk. Ninguém está falando da vitória do Moxley, estão falando da derrota do Punk. Se fosse num combate mais disputado, na qual o Jon Moxley no final venceria o CM Punk, as pessoas estariam falando do Jon Moxley. As pessoas estariam falando que o top babyface Jon Moxley foi superior ao top babyface CM Punk, e não foi o que aconteceu. Agora, existe uma outra razão também para eu não ter gostado disso. Muitos fãs estão esperançosos de que isso pode significar um heel turn do CM Punk, que isso pode significar uma história interessante que começou a ser construída agora e coisas do gênero. Disse, repito, não acredito, mas também não descarto. Porém, eu não gostei da maneira como foi feita essa derrota do CM Punk. Se você for parar para pensar, o CM Punk é um dos maiores nomes da All Elite Wrestling e ele é extremamente credível. E a forma como ele perdeu não é uma forma adequada de você tratar um dos seus top guys. Não seria também a maneira ideal de você tratar o Jon Moxley, tá? Se você trocar, né, fazer o Punk fazer a mesma coisa com o Moxley, isso não seria uma boa coisa, seria terrível. Seria terrível. Ah, mas o Punk se lesionou, o Punk está lesionado, então ele está protegido. Olha, pessoal, em vários momentos da história do Pro Wrestling, um lutador lesionado foi derrotado sem parecer fraco. Você pega, por exemplo, um exemplo que eu gosto bastante, que aconteceu em 2013 na WWE no Payback. O Dolph Ziggler defendeu seu título mundial contra o Alberto Del Rio. O Dolph Ziggler, ele tinha sofrido de fato uma lesão, ele voltou, e durante o combate que ele teve com o Del Rio aproveitou bastante, atacando o Ziggler várias vezes na cabeça. E o Ziggler, ele foi guerreiro. Ele tentou resistir o máximo possível, até que no final o Del Rio conseguiu derrotar ele, e os dois inclusive fizeram uma double turn. Então o Ziggler estava aparentemente lesionado, o Del Rio se aproveitou disso, não roubou, só aproveitou da lesão e derrotou o Ziggler, com o Ziggler ficando extremamente forte na visão dos fãs. No caso, teria como você fazer isso com o Punk e o Moxley sem que o combate fosse um squash. O grande CM Punk, o até então campeão da All Elite Wrestling, sofreu um squash. Mesmo essa lesão não justifica isso. Ele poderia ter perdido, mas não sendo squashado. Então, se você gosta da All Elite Wrestling, independentemente se você não gosta do Punk ou não gosta do Moxley, você não deve apoiar que um dos top guys da empresa seja squashado, porque a empresa fica mal vista. Os lutadores de topo da empresa vão começar a ser tratados como fracos. Então não foi uma coisa boa. Mesmo que a história que eles estejam planejando seja boa, mesmo que o CM Punk precisasse perder mesmo para o Moxley, havia uma outra maneira de fazer o Moxley derrotar o CM Punk. Então eu sou totalmente contra o squash, entendeu? Não tem problema nenhum o Jon Moxley vencer o CM Punk. O Jon Moxley meio que ajudou a construir a All Elite Wrestling. O Jon Moxley foi o primeiro top babyface da All Elite Wrestling. Não tem problema nenhum nesse resultado. Mas esse squash eu sou totalmente contra. Não deveria ter acontecido, mesmo com a lesão do CM Punk. Nós vivemos num mundo do Pro Wrestling onde lutadores lesionados já foram derrotados sem perder a credibilidade, igual foi o do CM Punk, né? Como eu disse, o Dolph Ziggler foi atacado na cabeça. Ele tinha problema na cabeça. E mesmo assim foi muito mais guerreiro do que o CM Punk, que tem um problema no pé. Então não foi uma coisa boa. Independentemente do que vai ser construído, vai ficar marcado como o primeiro combate de Punk contra Moxley, um combate controverso na qual houve um squash. Então eu não concordo com esse tipo de abordagem.
E não concordo com a posição que esse combate foi colocado também, porque eu tenho certeza que muita gente abandonou o Dynamite depois disso, e isso foi péssimo para as audiências. Se você é um fã da All Elite Wrestling, você tem que prezar para que a empresa faça um bom conteúdo, não apenas para agradar o seu gosto pessoal, entendeu? Eu digo isso porque muita gente tem raiva do CM Punk, com razão daquilo que ele fez, mas não foi uma boa jogada no meu ponto de vista, tá? Independentemente se for uma punição ou se for uma estratégia. Mas essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, pessoal. Deixa o like caso tiverem gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau!